Gustavo até trouxe uma mensagem em um domingo atrás, à noite. Quem quiser assistir está até no www.lagoinha.com. Uma mensagem onde você fala sobre isso, da corrupção. Um pequeno fermento leveda toda a massa que tem acontecido ao longo da história. Quando você trouxe, se eu não me engano, foram 10, você citou 10 situações e circunstâncias onde a corrupção é presente na nossa história. Ah, eu vi essa mensagem. Então, por exemplo, a pessoa ela compra um DVD, um CD pirata. Isso é corrupção. E aí é interessante, porque às vezes a pessoa, campeonato de futebol, a pessoa tem dinheiro para pagar mais. Então, aquele que não tem, compra na hora, não consegue, na hora tem os cambistas, aquela coisa, não, eu compro porque eu posso, então eu vou. E ele paga 10 mil, 5 mil, o que for necessário. Você já pensou a fila de transplante? Centenas de pessoas na fila? E alguém compra um lugar na fila porque tem mais dinheiro? Ele questiona, esse professor chega num caso a perguntar, é justo, é legal, é moral os Estados Unidos ou então os grandes países europeus vender o direito a imigrar por 100 mil dólares? Pois é, o que está por detrás disso é um princípio, o princípio do individualismo. Nem sempre, e durante séculos, o mundo não caminhou dessa maneira individualista, em que a pessoa pensa só nela mesma e pensa na satisfação dos desejos dela, dos prazeres dela, o que chamamos de hedonismo, essa busca do prazer pessoal. Durante muitos anos, o mundo caminhou e a sociedade caminhou buscando a satisfação e o bem da própria sociedade. Como que as famílias elas cresciam e como que as famílias pensavam no passado? O marido e a mulher, eles pensavam não primeiramente na satisfação deles mesmos, mas eles se casavam pensando na formação dos filhos. Eles pensavam em trazer benefícios para os filhos. Eles casavam por causa dos filhos. A visão da família no passado era uma visão voltada para os filhos. Então o pai trabalhava para conseguir uma educação para os filhos, para conviver com os filhos, para estar com os filhos, porque ele pensava na geração seguinte, ele pensava na sociedade como um todo. Isso mudou. Hoje as pessoas se casam não mais pensando nos filhos. Hoje a mentalidade ocidental é aquela mentalidade que leva a pessoa a pensar nela mesma. Ah, eu comecei sozinha, nós começamos sozinhos, só nós dois, vamos terminar só nós dois. O casal agora pensa só nele mesmo. E os filhos que sejam criados até certa idade, cada um vai cuidar da sua própria vida. Essa mentalidade parece que é uma mentalidade muito correta para nós que estamos bebendo dessa água e nadando nessa água dentro dessa cultura. Mas essa mentalidade está destruindo, pouco a pouco, a nossa sociedade. Porque a sociedade ela vai acabar quando as pessoas deixarem de pensar na sociedade e começarem a pensar somente nelas mesmas. Os Estados Unidos cresceram em cima dessa mentalidade de nação, em cima dessa mentalidade de povo. Mas os Estados Unidos começam a entrar em decadência porque eles são os maiores propagadores do individualismo. Mas dia menos dia, eles vão implodir porque as pessoas já não vão mais pensar na nação. Que nação? É o meu problema, é a minha vida, é o que eu quero. Então essa moça decidiu vender a virgindade. É o que eu quero, o que você tem a ver com isso? Lá atrás, pensava-se não no que eu quero, mas de que maneira a minha ação pode afetar toda a sociedade. De que maneira a minha decisão pode afetar a minha família. De que maneira o meu não pode trazer benefício para os meus filhos e para os meus netos. Hoje as pessoas não pensam mais assim. As pessoas pensam de que maneira eu individualmente, posso me beneficiar com essa minha ação, com essa minha decisão. Mas isso pode trazer alguma consequência no futuro. Eu não estou pensando no futuro, eu nem sei se eu tenho um futuro. Eu tenho somente o aqui e o agora. E eu quero a satisfação agora. Portanto, o problema maior que eu percebo é nessa mudança de paradigma, nessa mudança na sociedade, entre aquele pensamento que existia antes da coletividade, do todo, da comunidade, o que é bom para todos nós. E hoje pensa-se, o que é bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Antes era o que nós podemos ganhar com isso? O que a próxima geração pode ganhar com isso? Hoje é
o que eu posso ganhar com isso. Só uma pergunta, é o seguinte. Eu lembrei agora do Maslow, naquela pirâmide das necessidades dele, né? Ainda que hoje alguns autores questionam aquilo e até não concordam. Mas ele desenvolvendo lá a pirâmide das necessidades, o dinheiro fica talvez em quarto ou quinto lugar. Porque primeiro tem necessidade de ser aceito, de ser participante, da coletividade, da inclusão, de fazer parte daquilo. Então a gente percebe também, Gustavo, que em alguns momentos, esse ser humano, mesmo ele afastado de Deus, ainda que exista um start que Deus mesmo gere nele para voltar a Deus, a comunhão com Deus, e as pessoas têm a necessidade de serem incluídas num convívio, porque ninguém consegue viver sozinho. Então é interessante que nessa pesquisa organizacional, na área da administração, ele coloca o dinheiro embaixo, talvez o dinheiro no seu devido lugar. O dinheiro não está na ponta da pirâmide onde ele governa a vida de todo cidadão. O que a gente percebe então é que será que hoje as pessoas começaram a inverter isso? A partir do dinheiro, elas consideram a qualidade de vida que elas passam a ter? Seria isso? A partir do dinheiro, eu sou quem eu posso ser? O meu poder está no dinheiro? É porque hoje, se ele acaba? É porque hoje as pessoas só pensam no aqui e no agora. As pessoas não pensam no amanhã. Elas não pensam no depois. A sociedade toda conspira para que o ser humano viva intensamente agora. Há um filme assim que eu era adolescente e eu assisti, um filme muito interessante, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Fez muito sucesso na época. E a ênfase no filme é essa: Carpe diem, aproveite a vida, agora. E aproveite a vida sem freios. Por quê? Porque na mentalidade dessas pessoas não existe Deus, não existe ética, não existe referencial, não existe certo ou errado. Só existe você que deve aproveitar a vida aqui e agora. Portanto, não se preocupe com as suas escolhas. O que elas vão trazer de consequência? Pense que você pode fazer essa escolha agora. E que prazer você não vai ter em fazer essa escolha. Escolher é tão bom, escolher é poder, escolher dá prazer. Então faça a escolha, não pense no depois, pense na escolha do agora. Essa é a mensagem da nossa sociedade. Então o sujeito vê a propaganda de um carro. Ele não vai olhar no banco para ver se ele vai ter o dinheiro para comprar, ele não vai fazer um planejamento para ver se ele pode comprar o carro, né? Não vai verificar se precisa do carro. 90% das compras são feitas por impulso. Porque eu tenho o poder da escolha, isso me traz tanta satisfação. O consumismo é uma das religiões do nosso tempo. A pessoa compra um computador imaginando que aquele computador vai trazer para ela aquela satisfação. Há um autor chamado Paul Hibbert, que é um antropólogo, ele coloca a religião e o entretenimento, e o consumismo como a religião da pós-modernidade. Por quê? Porque a pessoa está se sentindo estressada, está cansada. Ela vai para o shopping fazer compras. E aí ela sente aquele prazer, aquela satisfação, aquela paz. Uau, que coisa maravilhosa. Só que a questão é... Pois é, mas aí isso dura pouco tempo. Na sociedade brasileira, onde grande parte não tem esse poder de compra. Aí vira então uma situação irreal. Como é que a gente pensaria nisso? No cidadão. Grande parte vive numa renda média de, se eu não me engano, 800, 900 reais. Mas essa ilusão continua sendo vendida. Ele está assistindo a televisão, vende a prazo. Ele está assistindo a novela. Perder de vista, né? É o carnê das lojas. Vista, né? O senhor é professor de português. E a grande parte da sua carreira, da sua vida, foi lecionando. Dando aula. E aí entram dois pontos. Primeiro, a gente percebe hoje até um clamor, e sempre voltado ao investimento na educação. O professor ganha pouco. Assim fala, não sei, no caso do Lúcio, né, que é um mestre. Mas aí nós temos essa situação, uma profissão que não é uma profissão para se enriquecer, a gente sabe disso, e ao mesmo tempo o senhor lidou com tantos jovens, como talvez uma jovem, uma menina é uma jovem, pessoas assim na adolescência, formando. E aí como é que o senhor vê isso hoje? Porque ao mesmo tempo o senhor, sendo professor, aprendeu a viver no pouco. Eu não estou falando que o senhor... mas é verdade. Não aquela abastança. É a realidade da vida. Mas a gente percebe pela família do senhor que o senhor conseguiu, talvez o que muita gente que tem muito dinheiro não conseguiu.
E, ao mesmo tempo, como é que fica esse ensinamento? Por onde anda a cabeça desses jovens? E não é que a gente vai encontrar uma resposta, mas esse é um caminho, como o Fernando disse. Precisamos de um debate, precisamos dar um alerta, como esse professor de Harvard. Opa, não é por aí. Temos que... Porque tem uma voz que clama no deserto, né, Gustavo? A gente não pode se calar. Há valores que são maiores do que o dinheiro, né, do que o amor ao dinheiro. O pastor Gustavo falou ali, e é a verdade, a respeito da nação americana que desviou o foco, né? E botou o dinheiro acima da unidade, vamos dizer assim, da nação. Mas você vê que o povo de Israel, ele apesar de se falar muito que o judeu é muito economista, segura o dinheiro, etc., né? Segura, etc., mas eu acho que a bênção cai mais sobre eles também por causa disso, porque eles têm uma noção de unidade muito grande. A nação para eles é muito importante. Então, quando a pessoa pensa no coletivo, Deus abençoa. Então, se você dentro da igreja, quando você vai dar o seu dízimo, você pensa nos irmãos, você pensa que aquilo vai beneficiar, você vai dar uma oferta. Na sua casa, todos pensarem, não assim, esse aqui é meu, é para eu comprar meu tênis, eu não vou, esse dinheiro eu não vou dar para o meu pai, não vou ajudar, não vou nada. Então, vai deteriorando. E Israel fez isso, tem essa noção de unidade, de nação. Tem um episódio até interessante que eu queria ter falado quando nós falamos aqui sobre Israel, que foram descobertos 14.200 judeus negros na Etiópia, né? Vocês conhecem essa história, que eu presenciei essa história na época. E estava havendo uma guerra muito grande e eles iam ser exterminados, pobres, miseráveis, sem condição, iam ser mortos. Quando Israel ficou sabendo daquilo, providenciou uma frota de aviões para transportar esses judeus pobres, miseráveis, para Israel, para dentro da nação de Israel. Quer dizer, eles não estavam visando dinheiro, porque se fosse pensar em dinheiro, nós estamos trazendo problema para dentro de casa, né? É gente necessitada. Aí fizeram o que se chamou até na época, parece que foi em 97, não me lembro bem a data, a Operação Salomão. Foi denominada Operação Salomão, em que os aviões fizeram não sei quantos voos, dia e noite, em 2 dias eles transportaram as 14.200 pessoas. Avião que poderia transportar 500 pessoas, trouxe 1.200 pessoas de uma vez. Então, por causa desse pensamento, assim, de união, quando eu pensar no meu dinheiro, eu falo, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é para abençoar. Aí Deus abençoa a gente. Tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, em Tiago 4:3. Tiago 4:3. Vamos lá? Diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, desde o momento que a pessoa parar de pensar no dinheiro para ele, Deus vai abençoá-lo. E é o que nós precisamos. Nós não podemos pensar assim, porque se todo o dinheiro... O dinheiro não é meu, o dinheiro é de Deus. Se todo mundo quer o dinheiro para ele, fica um problema sério, porque ele não dá para todo mundo. E todos querem para ele, então acaba criando um conflito por causa disso. É um pensamento lógico, né? Todos querem, quanto mais há pessoas, assim como foi dito aqui, há pessoas que passam a vida buscando a salvação eterna, o Deus, né? O nosso Deus verdadeiro. E há pessoas que colocam o Deus, o dinheiro como Deus, e passam a vida buscando alcançar mais, e ter quanto mais tem, mais precisa ter. Mais, e gastam a energia, gastam o tempo, desgastam a família, não se dedicam à família, não se dedicam a Deus, não se dedicam a si mesmos, ao seu corpo, e chegam no final. Às vezes até conseguem o dinheiro, mas ele não traz aquela satisfação que ele deveria trazer.